O que há de verdade na história de que o São Paulo pode ter ajuda de investidores? Vídeo de hoje do canal do Nicolás traz a resposta do presidente do São Paulo, Júlio Casares. O tricolor paulista, ele está ali, possivelmente com o Júlio Casares demitindo o Carlos Belmonte. E também duas atualizações sobre o Oscar e também sobre o Marcos Antônio. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se o tricolor pode ter um aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa, esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem, então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado. Só para arrematar, também surgiu recentemente a história de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no São Paulo para quitação das dívidas. São Paulo avaliou os prós e contras e entendeu a oferta como extremamente arriscada, até porque as garantias oferecidas por essa empresa eram de papéis podres do Banco do Brasil. Outra história completamente descartada, foco total na consolidação desse fundo, que pretende fazer de Cotia um dos maiores captadores de jogadores da base no futebol mundial. Bora falar também sobre o bloqueio do Flamengo na Justiça, que impediu que os clubes da Libra recebessem a cota do Campeonato Brasileiro de Direitos de Transmissão no mês de setembro. Quero contar que o Vitória vai deixar a Libra assim que o contrato atual terminar em 29, enquanto Grêmio e Santos estudam alternativas e não descartam recorrer à LFU. O São Paulo, ele recebe o Ceará pelo Brasileirão aqui no Morumbi, né? E o São Paulo recebendo o Ceará, ele tem meio que a obrigação de ganhar. E é bacana ganhar hoje, não por motivos óbvios, tá ganhando um jogo de futebol. É porque também o São Paulo, ele começa a desenhar uma classificação para Libertadores da América pro ano que vem. Tudo tem a ver com a vaga da Libertadores, os seus investimentos, tem a ver ali aquele lance do São Paulo, ele ter um time melhor, né? Mas pro ano que vem ainda nós não temos como prever por enquanto, porque tem mudanças drásticas rolando no São Paulo aqui agora, e é sobre isso que nós vamos falar também hoje. Deixa eu só falar uma coisa, que o São Paulo pega o Ceará hoje em casa, às 20 horas, tá? Às 20 horas ele recebe o Ceará. Hoje tá previsto ali a torcida organizada, ela convocou pra ir na porta do Morumbi lá às 18 horas pra galera cobrar o presidente Júlio Casares. Estão pedindo pra ele se afastar do cargo e também para ele demitir ali a sua diretoria, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui. Deixa eu falar, inclusive. E o São Paulo tem também um lance para poder virar SAF, mas esse assunto eu tô apurando ainda porque tá muito desencontrada a informação. Eu trago mais tarde na coletiva do Juba, tá bom? Deixa eu só falar aqui da escalação do tricolor paulista. Primeiro, quem tá fora, apareceu uma contusão agora do Ferrarese, né? E mais os outros jogadores que estão machucados, que é aqueles Caleri, Rian, André Silva, são caras que estão muito a perder de vista. Mas o que eu tô sabendo é que o Oscar e o Marcos Antônio ainda não jogam no dia de hoje. E aí você pensa, mas o São Paulo não tava... Você me pergunta, o São Paulo não tava pra colocar já o Oscar na Libertadores contra a LDU? Não tinha também o lance do Marcos Antônio, tá praticamente pronto? Era isso mesmo. O Oscar, inclusive, pelo que eu me informei, ele queria jogar pela Libertadores da América ali no São Paulo. Ele queria jogar. Só que o Crespo fez aquele treino de um tirar a bola do outro, de disputa física e tal, e o Oscar ele ficou fora desse treino. E quando ele fez o treino, ele não estava 100% ainda, e ele segue sem estar 100%. O que eu tenho pra hoje é que o Oscar ainda não será relacionado, o Lucas Moura sim.
O Oscar até queria jogar, foi muito frustrante pra ele não jogar contra a LDU. Fica legal aqui pela postura do jogador, né? Muitos São Paulinos se perguntando, mas o Oscar, será? Veio aqui tirar férias no São Paulo, o cara tá querendo jogar. Ele teve ali a fratura de vértebra, o que não tem nada a ver com culpa dele, né? E o cara quer jogar pelo time do São Paulo. E aí, do nada, ele pedindo pra jogar, o Crespo não coloca, e o Crespo não coloca pra preservar o jogador. O Crespo já viu que a Viola tá em caco mesmo, já perdeu a Copa do Brasil e Libertadores, então o Crespo pensou, vou colocar o Oscar sim, quando ele tiver 100% da condição de jogo. Então, quando ele estiver totalmente recuperado, eu coloco pra jogar. E o Crespo tá certo, né? Ele ainda tem 13 jogos, tem 14, ou essa aqui é a rodada 25, né? Então tem até a 38 do Brasileirão. O Crespo precisa contar com o cara, 100% pra ir buscar essa vaga de Libertadores, com certeza. São Paulo tem tudo aí pra fazer um Brasileirão muito bom ainda, principalmente por Flamengo, Palmeiras, esses times estarem disputando Libertadores, e aí o São Paulo pode focar só no Brasileiro agora e tentar ganhar o máximo de jogos, vai ser bacana. Então o Crespo tá certo. E o outro é o Marcos Antônio também, que ele segue fora. O Marcos Antônio, a informação que chegou é que ele tem ali ele tá no limite pra se machucar. Então ele tá muito perto de se machucar. Sabe o músculo fadigado ali, cansado, martelado já? Então ele o São Paulo tentando poupar pra ele não quebrar, o São Paulo tá tirando ele dos jogos. E tá certinho. Tem que fazer isso aí mesmo. Depois que ele estiver 100%, traz o cara de volta e vamos pra cima. Beleza? Tá rolando aí que o Carlos Belmonte, ele tá beirando aí a demissão no time do São Paulo. Pra quem não tá acompanhando, o Tricolor, ele tá tendo umas movimentações muito grandiosas na questão de a política do clube, quem será o próximo presidente, quem que o Casares apoia, como que está esse lance do clube enquanto instituição e os próximos movimentos de diretoria. E aí, nesse momento, onde o Casares está sendo cobrado pela torcida, onde o Belmonte está sendo bastante cobrado pela torcida, o que está rolando é que o São Paulo está querendo vender parte da equipe de base, fazer aquele investimento, onde o São Paulo venderia 30%, lembra antigamente o Marinax? Não seria mais o Marinax, mas o São Paulo venderia 30% da equipe de base para um fundo de investidores. Então você imagina, alguns investidores se juntaram e disseram, nós vamos colocar aqui 250, não lembro o valor de 750, 250 milhões no São Paulo para ter 30% da base enquanto lucros, os ganhos. E aí o São Paulo ganha 250 milhões. Poxa, 250 milhões, bacana. E o que impacta nisso aí? Quando o São Paulo for vender um jogador, vendeu por 100 milhões, por exemplo. O São Paulo tem 70 milhões desse jogador, e o fundo tem 30. Por quê? Porque 30% é desse fundo. É mais ou menos isso. Depois entra um monte de detalhezinho. O jogador não é 100% do São Paulo. O fundo começou a investir agora. O jogador que o São Paulo já formou não vai ser dele. Tem um monte de coisa que entra aqui. Mas, em resumo, é isso. Os investidores, esse fundo, dessa galera, esse grupo de investidores, dá os 200 e poucos milhões pro São Paulo e eles vão ter 30% da equipe de base do São Paulo por X anos. E aí o São Paulo fez um modelo de negócio, mostrou o projeto e apresentou pro conselho, e o conselho teria votado que não e tal. Depois vai voltar pra uma discussão com um negócio um pouco mais corrigido. E aí o Belmonte teria dito não. Ele é não. E isso por quê? Porque supostamente ele quer ser o presidente do São Paulo, o próximo presidente do São Paulo, e o Júlio Casares não teria apoiado o Belmonte para próximo presidente. Aí então nós teríamos um racha. Belmonte e Casares, um para cada lado, uma briga política onde eles se racharam, romperam, não estão bem mais. O Belmonte, uma figura muito forte dentro do São Paulo que angaria, ele adquire muitos votos dos conselheiros para poder ser o presidente, inclusive para eleger o Júlio Casares no passado, e agora eles estariam rompidos. Então, pelo que informaram se o Belmonte continuar com esse não pro investimento da categoria de base, o Júlio Casares então iria demitir o Carlos Belmonte. E aí o Belmonte, pelo que me informei, ele continua sustentando esse não dele aí. Ele não quer nem saber. E se realmente tudo isso se confirmar e o Belmonte continuar com o não pro investimento da base e o Júlio Casares demitir o Belmonte do cargo de diretor de futebol, o Belmonte já deve ter um plano para tentar, para concorrer à próxima presidência e ser assim o próximo presidente do São Paulo. Ele é forte politicamente lá dentro, mas nada garante que ele vai conseguir sem o apoio do Casares, que ficaria ali com o conselho deliberativo para ele. Então fica realmente uma situação onde nós aqui, nós olhamos pro técnico Hernan Crespo e pensamos, Crespo, coloca o Luca, né? Não é assim que a gente pensa? Quando que o Rian Francisco volta? Eu quero ver o Oscar e o Lucas. Coloque o Luca na ponta. Vamos ver ele jogando. Tira o Sabino, o Arboleda, tira um zagueiro. Coloca ali na frente ali o Luca, né? Vamos tentar, Ferreirinha, Luca e o Luciano. Quem sabe o São Paulo não melhora? Será que o Rigoni é jogador? Enquanto o São Paulo, enquanto a diretoria, tá bastante preocupada com outros assuntos, né? E para nós, fica já a eliminação da Copa do Brasil, a eliminação também da Libertadores e um brasileiro que poucos acreditam que o São Paulo pode ganhar.
Então, realmente, pra gente sobra uma vaga de Libertadores.